Você está falando em emergência quebra o vidro. Isso. Na emergência quebra o vidro. Porque você fala, entendeu minha pergunta? o Sampaoli é um cara que estava acompanhando o Campeonato Brasileiro. O Sampaoli está vivendo no Rio de Janeiro. O Sampaoli, na sexta-feira, quando a gente trouxe a informação aqui do nome do Sampaoli correndo em bastidores, a gente falou, Sampaoli já tinha avaliado o elenco do Atlético. Falamos isso sexta-feira. Falou isso. Sexta-feira. Sexta-feira, o Sampaoli avaliou o elenco do Atlético e toparia aceitar ser técnico do Atlético. Isso na sexta-feira. E quando fomos apurar dentro do Atlético, a palavra que chegou a mim foi, esquece. E aí o que acontece? E aí? O que acontece? Aí no final de semana, eu falei com uma pessoa ligada ao Sampaoli, não sei se foi sábado ou se foi domingo, não me lembro. Final de semana, eu falei com uma pessoa ligada ao Sampaoli e essa pessoa me disse assim, falou, HG, até agora nenhum contato foi feito com o Sampaoli. Aí eu falei, tá, mas se o contato for feito, ele estaria disposto? E aí essa pessoa me disse, sim, ele aceitaria porque ele gostou de trabalhar no Atlético e etc e tal, ele não foi demitido e nem pediu demissão, parece que foi, aliás, ele foi para um outro clube na oportunidade. Foi para o Marseille. Para o Olympique de Marseille, e aí tal, então ele aceitaria, mas até agora nenhum contato foi feito. E aí, hoje pela manhã, a informação que eu obtive é que o contato foi feito depois da desistência do Martin Anselmo. Então hoje foi feito o contato. A pergunta o Elton já respondeu. Agora eu quero ouvir do Valuzeiro. Você está em setembro, numa situação de emergência. Você tem Martin Anselmo e Sampaoli. Quem você escolhe, Valuzeiro? HG, boa tarde para os amigos. Cara, por uma questão que não pode passar pela questão da diretoria de um clube do tamanho do Atlético, eu iria na questão do Jorge Sampaoli. Mas repito, né? Quem trabalha como diretor de futebol, é responsável pelo departamento de futebol do Atlético, tem que ir também, não pode ir pelo Sampaoli pela questão que eu vou. Eu escolheria o Sampaoli porque é um cara que eu já vi trabalhos aqui no Brasil, já acompanhei também no Sevilha, na própria seleção argentina. Mas, enfim, HG, posto isso, eu acho que vai ser o trabalho de longe, para mim, mais desafiador do Sampaoli. Porque se a gente falava do Anselmi, o Thiago trouxe muito bem, a baixa experiência dele, a questão de repente, não poder implementar o estilo de jogo que ele mais gosta, com 3 zagueiros, o Sampaoli já chega ao Atlético, caso se confirme, né? Neste momento, as coisas estão caminhando para um desfecho realmente do retorno do argentino ao Atlético. O Sampaoli chega para um trabalho que já tem algo em comum nos trabalhos do Sampaoli. Ele vai trabalhar, quando o Breno até fala assim, montagem de elenco, eu discordo, porque ele não vai montar nada nesse elenco. Ele vai pegar um elenco já pronto, em que ele não vai receber nenhum atleta. Isso já é uma característica completamente diferente do Sampaoli. E vamos lembrar, nos trabalhos anteriores do Sampaoli aqui no Brasil, no trabalho do Santos, ele chega no final de 2018, aí sim monta o elenco para fazer um grande trabalho em 2019. O Santos provavelmente não é campeão brasileiro por conta do Flamengo do Jorge Jesus. Quando ele vem ao Atlético, ele não chega exatamente no início da temporada, mas ele é anunciado no dia 1º de março. Campeonato Mineiro, ele pega ainda esse time no Campeonato Mineiro, depois da demissão do Dudamel. Ele participa sim da montagem. E depois, no Flamengo, ele acaba realizando um desejo antigo, mas ele pega em abril. Quer dizer, eu estou colocando aqui, no Santos, ele chegou um ano antes. No Atlético, em março ainda. No Flamengo, no meio de abril. E aí ele acaba sendo eliminado pelo Olímpia no final de abril, já nem tem muita responsabilidade, leva o Flamengo até a final da Copa do Brasil 23 e acaba perdendo para o Dorival. Então é o trabalho, para mim, já de cara, mais desafiador do Jorge Sampaoli. Pela questão da altura que ele pega esse time, a gente sabe que geralmente o Sampaoli não é um técnico que opta pelo simples. Ele chega e quer fazer exatamente a sua maneira, como ele trabalha. E eu acho que o Atlético, nesse momento, precisa mais de alguém que olhe para as peças. Então, até se ele fizer esse trabalho de montar um time de acordo com o elenco, vai ser a primeira vez que ele vai fazer isso no país. Porque, repito, em todos esses trabalhos, ele fez de maneira diferente.
Tomara que hoje na conversa, né, nas reuniões, ele tenha dito, vocês têm até 19 horas para me entregar um volante. Pelo menos um volante. Loucura. Se tu me entregar um volante... Sem chance. Se bem que tem na Série B, né? Você falou que mesmo que fecha Série B dá pra a buscar. janela, você pode buscar na Série B. Jogadores Se na Série que B, estão livres também. É isso que estão livres, pelo mundo. Necessito siete refuerzos más. Tomara que eles, bom, enfim, atendam ao pedido do Sampa, né? Porque ele vai chegar aqui e não tem um volante. Mas- Eu pergunto a você. Então, por tudo... Você entendeu a pergunta, Entendi. né? Por tudo que o Valu disse, especialmente da questão da montagem de elenco, o São Paulo é um cara que gosta de montar os elencos com os quais ele trabalha. Eu iria de Anselmi hoje. E olha que eu coloquei vários senões aqui em relação ao Anselmi. Mas mesmo numa situação de especialmente pela emergência? inexperiência. Mas, cara, nós estamos falando de um técnico que a tônica do trabalho dele é: eu preciso de não sei quantos reforços, eu preciso de não sei quantos jogadores. Ele foi lá no Santos, buscou o Cueva por 32 milhões e não colocou pra jogar. Você não evolui. Eu Mas o Cuca buscou aí, apostaria- cara. O Vitor Hugo buscou o Caio Paulista e não botou pra jogar, e aí? Também acho um erro do Cuca. Tanto é que eu apontei. Falei que o Cuca fazia uma colônia de férias no Atlético há 8 meses. Mas eu, nesse momento, apostaria no Anselmi. Até por ser Então uma você acha que em convicção... setembro, na situação que o Atlético por está, ser uma aposta convicção- seria melhor do que um treinador Na verdade, mais a verdade é que rodado, qualquer conhece treinador é aposta, né? HG, qualquer treinador que chega para assumir um clube em setembro, independente aposta. da experiência dele, é aposta. Então, mas e o risco de erro seria menor com o Sampaoli ou com o Anselmi? Se eu fizer a comparação do último trabalho do Sampaoli e do último trabalho do Anselmi, o risco de erro com o Sampaoli é maior, né? Em 10 jogos, 7 derrotas e 3 vitórias só. Mas tem um Esse é o detalhe, último que, trabalho tem um dele. detalhe que é diferente. Não fui eu E que o do Não, Anselmi, o último trabalho deu quanto de número aí? Olha pra nós nem aí. sei, tem Ô, que Thiago, olhar. tem um detalhe. Mas são 21 jogos, Você não eu tá acho. levando em Mundial. consideração. Você fala aí que o São Paulo pede reforço, todo mundo conhece o jeito dele, mas a gente sabe que ele não vai ter, só que dessa vez ele vem pra cá sabendo que não vai ter. Ele vem pra cá, como o próprio Elton disse, já sabendo o Vem elenco por que quê? ele Já é tem em mão. certeza? É certeza absoluta. O quê? Claro, você acha que o Atlético vai anunciar? O Atlético tá preocupado o dia todo em trazer um treinador que tinha chegado ontem. Você acha que agora o Atlético existe tá com a possibilidade? duas frentes, uma para poder tratar veja o bem. técnico e outra... É que o Brax Brax falou a você que ele tá que satisfeito. não ia citar nomes, mas que estava avançado. Você acha que corre o treinador. risco? Mas você acha Em que corre treinador. o risco do Brax falar, quando eu falei nomes para o Breno Galante, é porque estávamos estudando o Matias Anselmi ou o Sampaoli? Ah, cara, eu não sei. Eu Porque acho não que tava. não. São Eu Paulo acho que, eu contrato acho que foi feito só tava num. Mas o que eu quero dizer é que eu não acredito que o Atlético estava procurando um treinador e ao mesmo tempo procurando um reforço, porque ele disse nessa mesma entrevista que ele está satisfeito com a janela. Agora, tem um detalhe. Então, o São Paulo chega, por exemplo, e identifica lá que tem um monte de pangaré dentro do Atlético, tem que dar linha mesmo, cara, que nem ele fez da outra vez. Se ele chegar no clube e identificar que tem um monte de pangaré lá, que dá linha Mas mesmo. isso tem- É incrível Porque tá essa- muito fácil, cara. Tá muito fácil. Mas tá muito fácil. É incrível. Um monte de gente lá que não se explica, um monte de jogador que, né? Jogador, porque é o seguinte, quando o Atlético atrasou salário, é obrigação do clube pagar em dia. Mas quando o Atlético atrasou salário, não sei o que e tal, aí o clube foi lá, compareceu, obrigação, compareceu e tal. Então agora é momento também de chegar lá e cobrar dos jogadores, né? Porque você troca treinadores, eu não sei o que, lá é pau na direção, pau no R, pau não sei o que e tal. Aí os jogadores, não, mas pensando bem e tal, né? Então, agora tá na hora dos caras também, que o Sampaoli chegue, meu irmão, se for ele mesmo e tá encaminhado para ser, que ele chegue e exija desses caras o que mais está faltando dentro de campo, que é um time competitivo, porque um time que tem qualidade, um elenco que tem qualidade, botou um monte de pangaré, sonso que tá lá e não corre, e fica lá, o time adversário tá com a bola, fica só no Cerca Lourenço andando dentro de campo. Ninguém aguenta isso, né? Então que o Sampaoli meta o Uno Mas lá, na beirada do campo, enlouqueça, coma grama, sabe? Porque não dá, cara. Com jogador, jogador e profissional, funcionário pangaré dentro do clube, que não faz nada. Tomara que o Sampaoli chegue e bote pra quebrar. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com os amigos e dar um hype nesse vídeo.